Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, povo de Deus. Simbora, povo de Deus, estamos no ar aqui na Rádio Olinda, a Rádio da Família, começando mais um programa Fala, povo de Deus, o seu programa de catequese semanal. Eu sou Felipe Alecrim e apresento para você esse programa que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. O grande propósito nosso é promover uma maior intimidade sua com Deus que nós servimos. É sempre importante você divulgar o programa Fala Povo de Deus e também acompanhar através do nosso canal oficial da Rádio Olinda no YouTube, também no aplicativo ou no site. E nesses meios de comunicação você pode nos acompanhar com som e com imagem. A tua participação é sempre muito importante. Tem um momento aqui do programa que a gente vai interagir com você, por isso encaminha a sua mensagem, a mensagem através do WhatsApp 3444-7979, 3444-7979. Daqui a pouco eu vou revelar para vocês o tema do programa e aí você já pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta e a gente vai responder para você também. Estamos, como eu disse, começando o programa Fala Povo de Deus. E como tudo na vida, nós precisamos da unção do Santo Espírito de Deus, porque como diz a própria palavra, nada nós somos capazes de fazer de bom se não for por obra e por graça do Santo Espírito. Momento de oração. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que nesse momento nos assiste, nos escuta, eu quero te convidar a fechar por um momento os seus olhos, em sinal de consagração, a oração que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos entrando na presença do nosso Senhor, confiando em sua promessa. É o próprio Cristo que nos diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então creia nesse momento no teu coração, meu irmão. Acolha no seu coração, minha irmã. Nosso Senhor está diante de nós, está em cada um de nós, tocando a nossa mente, o nosso coração, revelando a verdade, nos direcionando ao caminho da vitória, ao caminho que agrada a Deus. Nesse momento, vai pedindo o sopro do Santo Espírito sobre o teu lar, sobre a tua vida, mas vai também intercedendo por aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro profundo com o nosso Senhor, as pessoas da tua família, os teus amigos, até mesmo as pessoas que te perseguem, que te agridem ou que te agrediram algum dia. Vai colocando elas no misericordioso coração de Jesus e vai pedindo ao nosso Senhor: sopra, Senhor, sopra sobre essas vidas o teu Espírito Santo. Nós desejamos nesse momento, Senhor, viver uma nova experiência, acolher e praticar a tua palavra. E, Senhor, nós sabemos que isso só é possível se for através do impulso do Teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Senhor, sopra sobre cada um de nós o Teu Espírito. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião.
Simbora, povo de Deus! Hoje nós vamos falar sobre os segredos que envolvem o calendário litúrgico. Mas antes eu quero pedir mais uma vez, vai lá, se inscreve no nosso canal, acompanha o nosso programa. A gente está no Instagram através do @Fala Povo de Deus Oficial. Aproveita e se inscreve também no nosso canal do YouTube, o @Fala Povo de Deus. Eu quero, nesse momento, convidar todos vocês a entrar na profundidade da Santa Mãe Igreja. Existe um diferencial muito profundo para cada um de nós católicos, porque o que move a nossa opção para ser católico é o de poder dizer que nós somos católicos porque fazemos parte da igreja que Cristo fundou. E a beleza que envolve a sua liturgia é grande demais e por muitas vezes é difícil da gente conseguir compreender, acolher, entender tudo aquilo que envolve a nossa liturgia. Para você ter uma ideia, se você acompanhar, por exemplo, a liturgia diária em 3 anos e pouco, você vai ter lido toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Em muitas igrejas, digamos assim, irmãs, o próprio pregador, o pastor, o líder religioso, vai definir sobre que tema ele deseja pregar, ou seja, ele vai escolher um versículo da Bíblia e vai, obviamente, pregar sobre aquilo que o próprio Deus fez brotar no seu coração, ou, digamos assim, sobre a sua própria decisão. Mas com a igreja é diferente. O direito canônico, inclusive, traz e guarda para cada um de nós o direito do padre ou do diácono anunciar, pregar o evangelho daquele dia. Ele não pode pregar nada que seja diferente daquilo que Deus quer revelar para cada um de nós. Hoje o programa Fala Povo de Deus, ele traz um tema especial para aprofundarmos nossa vivência espiritual, que são os segredos que envolvem o calendário litúrgico. Você já parou para pensar por que a Páscoa muda de data todos os anos? Ou qual é a diferença entre uma solenidade e uma festa e uma memória? E como é que a igreja organiza o ano litúrgico para nos conduzir à vivência mais profunda da nossa fé? Esses e outros mistérios do calendário litúrgico nos ajudam a compreender como a igreja nos conduz ao longo do ano por uma jornada de oração, mas também de celebração, de crescimento espiritual. É muito mais do que datas e rituais. É um convite a mergulhar na riqueza da nossa fé e viver cada tempo litúrgico como o advento, a quaresma e o tempo comum, com significado, mas também com muito propósito, com objetivo. Então, fica com a gente, divulga o programa Fala Povo de Deus, compartilha, participa, porque o programa de hoje está repleto de reflexões, de perguntas e curiosidades também que vão enriquecer a sua vivência, a vivência católica. Nós vamos juntos descobrir os segredos do calendário litúrgico e para falar sobre esse tema, eu trago o meu amigo e irmão José Guilherme, membro da comunidade Porta Fida e, se Deus quiser, um grandíssimo sacerdote da igreja que Cristo fundou. Zé, bem-vindo, bom demais ter você aqui conosco, viu, meu irmão? Bom dia, meu irmão Felipe. A alegria é minha de estar aqui mais uma vez nesse sábado, né? Já vim algumas vezes. E a gente começa sábado pela manhã com o povo de Deus, falando da igreja, falando sobre a nossa doutrina, sobre a nossa fé, sobre o nosso Deus. Isso alegra muito o nosso coração. Então vamos embora, né? Falar com o povo de Deus. Vamos embora, Zé. Eu tenho certeza que hoje o nosso chat aqui, o WhatsApp, vai bombar, porque confesso a você que existem partes ou tempos da liturgia que por muitas vezes a gente não conhece as minúcias, os detalhes, e hoje a gente vai ter essa oportunidade. Por isso eu quero saber, inclusive de você, já vou lançando aqui a nossa enquete, qual é a celebração ou tempo do calendário litúrgico que mais toca o teu coração? Conta aqui pra gente, manda sua mensagem que daqui a pouco eu vou ler, vou interagir, se você tiver dúvida, a gente vai responder. Então manda aqui a resposta a essa pergunta: qual é a celebração
ou o tempo do calendário litúrgico que mais toca o teu coração? Manda aqui que daqui a pouco a gente vai interagir com você, nosso querido ouvinte da Rádio Olinda, a Rádio da Família. Zé, vamos embora. O que é o calendário litúrgico, Zé? E qual a sua importância? A importância na vida da igreja, mas também na vida de cada fiel que tem essa oportunidade de viver esse tempo litúrgico que a igreja nos oferta, nos oferece. Então, Felipe, quando a gente fala de calendário, né, a gente já pensa em organização, em planejamento, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do calendário do ano, né, muita gente gosta de pegar a sua agenda, gosta de anotar lá seus compromissos, e a gente vai se organizando, né, de acordo com as nossas atividades. Do mesmo jeito que existe um calendário para o ano civil, existe um calendário para o ano litúrgico da igreja. Então, a igreja tem um ciclo de calendário, né, de festas, de dias, em que vão ser celebradas, né, missas, né, memórias de santos, solenidades. A gente tem a celebração da Páscoa, que é a mais importante, que a gente vai falar um pouquinho dela hoje, né? Então, a igreja vai se organizando. Então, o calendário litúrgico é a maneira pela qual a igreja se organiza e é a maneira também que nós, cristãos, né, fiéis da igreja, filhos da igreja, nos organizamos também para estarmos ali no mesmo compasso da igreja, né? Então, por exemplo, a gente acabou de sair de um tempo muito forte da igreja, que foi o tempo do Natal, né? Até o batismo do Senhor, a festa do batismo do Senhor, a gente estava celebrando o tempo do Natal. Então, a gente está todo ali mergulhado no mistério do Natal. E isso vai facilitando que a nossa oração pessoal, que a nossa participação na missa, ela seja mais ativa. A gente consegue mergulhar mais nos mistérios da vida de Cristo. Então, essa é a grande importância do calendário litúrgico. Quando hoje mesmo, né, a gente vai para a missa, a gente percebe que o padre vai estar de branco. Por quê? Porque hoje existe uma festa litúrgica que exige a cor branca. Então, esses são os segredos. E a gente vai entendendo isso. Todos os detalhes são pensados e tem um sentido de existir, né, Zé? Exatamente, exatamente. Então, não existe nada fora de contexto. Então, exatamente. A cor, inclusive o próprio formato de como a liturgia acontece, tudo isso é minuciosamente preparado, né? Exato. A liturgia da igreja, né, o calendário litúrgico, não é uma obra para a gente começar a inventar coisa, da gente começar a criar coisa, não. A igreja, ela, né, é uma instituição de 2000 anos, mais de 2000 anos, então ela bebe aquilo que ela recebeu de Jesus, aquilo que ela recebeu dos apóstolos que conviveram com Jesus, e a gente mantém essa fé e essa espiritualidade, né, e essa organização. A gente vai entender hoje que o calendário litúrgico ele não é exatamente do mesmo compasso do calendário civil. Sim. A gente pensa assim, começamos 2025, então o calendário da igreja é novo. Não. Na verdade, o calendário da igreja ele se inicia no tempo do Advento. Então, são questões que foram através da tradição da igreja, que a gente recebeu dos apóstolos, que ao longo do tempo a igreja foi mudando através dos concílios, quando os bispos se reúnem, né, para mudar alguma coisa na igreja, e a gente vai conservando isso. Então, não é para a gente criar nada, mas é para a gente se organizar e a gente adentrar no mistério. A igreja é muito sábia e a igreja sempre coloca as situações, coloca os dias de solenidade. Por exemplo, quando um santo é canonizado, se escolhe uma data, né, do calendário litúrgico para que a gente possa celebrar aquele santo, né? Então tudo isso vai favorecer a nossa devoção, a nossa fé. Zé, aí você falou a diferença entre o calendário civil e o calendário litúrgico. E aí eu já vou perguntar para você e vai tirar a dúvida de muita gente sobre o maior tempo da igreja, se a gente pode definir e classificar dessa forma. Por que eu pergunto isso? Porque para muitos o Natal é um período grande demais, e de fato é, mas é o maior entre todos os tempos, porque a gente celebra ali a encarnação, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É, inclusive, talvez, o tempo em que as pessoas tenham uma transformação de vida com mais intensidade. É impressionante perceber como as pessoas são envolvidas, até mesmo aquelas que não se declaram católicas, que não professam a nossa fé. Mas você vê uma atmosfera um pouco diferente. Então, cresce muito aquela necessidade da prática da caridade, você vê pessoas querendo fazer doações em várias instituições, etc, etc. Quando a gente olha para a Páscoa, por exemplo, a gente já
atribui muito, claro que o Natal tem isso do Papai Noel, mas é forte e você consegue observar essa mudança de vida das pessoas, como eu disse, dessa prática da caridade de forma mais intensa nesse período. Já na Páscoa, eu particularmente não consigo observar. Muito pelo contrário. Você vê eventos e shows em cidades que propõem aí grandes artistas, né, para poder fazer festa, literalmente, e as pessoas, até mesmo católicos, né, tirando aquele período de feriado para, na cabeça deles, descansar, participar de festa, fazer churrasco, e tudo remete também ao coelhinho da Páscoa, ao chocolate, etc, etc. Eu acho que talvez seja um tempo extremamente banalizado, e se você fizer uma comparação com o período de Natal, acho que isso se torna ainda mais latente. Mas aí, objetivamente falando, a pergunta é o seguinte: qual é o maior tempo litúrgico que se vive na nossa igreja hoje? Apesar dos mais importantes serem o Natal e a Páscoa, Felipe, o tempo maior da igreja é o tempo comum. É o maior tempo da igreja. Né? A igreja tem o tempo comum, tem o tempo do Natal, tem o tempo do Advento, tem o tempo da Páscoa, né? E tem o tempo da Quaresma. Né? São esses tempos que a liturgia nos oferta, nos oferece. E aí a gente pensa assim, mas a Páscoa é muito importante. De fato. A Páscoa é o mais importante tempo da igreja. Né? Depois tem o Natal também, e são 2 momentos de conversão profunda. Né? Vamos dizer assim, a gente tem o mistério da encarnação de Jesus, né? E ali existe todo um convite à oferta, né? A exemplo dos reis magos que ofertaram diante do menino, né? Aqueles presentes. Existe todo o apelo da Páscoa também para a conversão, para a esmola, apesar de que, como você falou, isso está muito banalizado hoje. Né? E isso mostra um pouquinho a crise de fé dos tempos atuais, porque é o tempo mais importante, é o tempo que é o central da liturgia, o coração da liturgia está na Páscoa, e hoje em dia os católicos parece que não veem importância, né? Vão descansar, vão para festas, né? Mas assim, são os 2 tempos mais fortes. É por isso que esses 2 tempos, Felipe, eles são sempre precedidos por outro. Né? A Quaresma prepara para a Páscoa e o Advento prepara para o Natal. São tempos tão fortes que eles exigem uma preparação mais profunda. Que também está sendo banalizada, né? Exatamente. Totalmente banalizada, né? Mas assim, eu digo assim, tempos fortes. Só que a nossa vida, ela não é feita somente de tempos fortes. Claro. A gente pensa assim, na nossa vida até ordinária de trabalho, né? Você que é trabalhador, você que está nos escutando aí, você às vezes está feliz porque você foi promovido no trabalho, porque você conseguiu um emprego, porque você está conseguindo levar comida para casa, para os filhos, a gente fica feliz com isso. Mas existe também aqueles momentos que a gente não está tão bem na vida, que a gente também não está se sentindo tão motivado, que a gente está encontrando dificuldades, né? E, querendo ou não, essa talvez seja a maior parte da nossa vida. A gente nunca está na vida passando sempre por momentos fortes, por momentos altos, mas a gente precisa muitas vezes descer. Né? E é descendo, vivendo essa vida ordinária, de ter que pegar um ônibus, de ter que trabalhar, de ter que cuidar dos filhos, que a gente vai se santificando. A gente precisa entender, né, diante do calendário litúrgico, que todo tempo é tempo de louvar a Deus, Sim. É tempo de glorificar o Senhor. Né? Então, a nossa vida serve para isso. Santo Inácio de Loyola, no início dos exercícios espirituais, ele vai dizer que nós fomos criados para louvar, reverenciar e amar a Deus nosso Senhor e assim salvar a nossa alma. Então, eu não devo apenas buscar me aproximar da igreja e de Jesus na Páscoa. Não, porque aqui na minha paróquia tem uma procissão muito bonita do Senhor morto, porque aqui na minha paróquia, no final do ano, tem a festa da padroeira que é próxima do Natal e a gente aproveita esse período do Natal e faz uma grande festa, então eu vou para a igreja nesse período. Não. Todo o nosso dia é dia de glorificar a Deus. Né? E aí o tempo mais longo da igreja é o tempo comum, né, que já tem esse nome muito sugestivo. Por que é o tempo comum? Porque é o tempo em que a gente é chamado a acompanhar Jesus na sua vida, que também foi comum. Nosso Senhor veio, se encarnou no Natal, né, mas viveu uma vida aí de 30 anos, que a gente chama, no escondimento. Jesus, ninguém sabia quem ele era. Ele era apenas aquele carpinteiro, filho de Maria e de José. Jesus de Nazaré. Né? Então, foi uma vida escondida de Jesus. Essa vida escondida de Jesus nos mostra essa importância também de vivermos a nossa vida cotidiana unida a Deus. Né? Então, por isso que é o tempo mais longo. Ô Zé, e é interessante perceber como a Santa Mãe Igreja tem sempre o propósito de nos aproximar de Deus.
Eu digo isso porque a própria liturgia tem esse objetivo, de que a gente possa experimentar, viver mais intensamente a nossa fé. E a igreja vai sempre, como eu disse, tentando nos aproximar das coisas de Deus e até, eu diria, abrandando essa nossa relação. Por que eu digo isso? Porque ela nos dá o quincálogo. Os 5 mandamentos nada mais é um propósito da igreja para as nossas vidas, para que a gente possa bem cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus. Comungar pelo menos uma vez por ano, de preferência ali durante a Páscoa, confessar-se pelo menos uma vez no ano e por aí vai. Mas é impressionante a sua resposta no sentido de que nós devemos buscar a Deus no cotidiano mesmo, no dia a dia. Por exemplo, se nós acreditássemos que de fato naquela hóstia não existe mais o pão, ou não é mais o pão, é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, a gente estaria ali embaixo 24 horas por dia, adorando o Senhor da nossa vida, porque nada mais tem sentido de existir. Nosso Senhor está diante de nós, diante dos nossos olhos, se dá em alimento. Então isso mostra que a fé da gente, Zé, ela é pequena demais. E aí, a cada dia, a própria liturgia, né, os próprios ensinamentos da igreja, as histórias dos santos, vai tentando nos aproximar das coisas de Deus. E aí uma coisa que a gente precisa refletir, isso tem dado certo, Zé? Por que a gente observa nos dias de hoje um relativismo muito grande? Vou dar um exemplo muito prático. A gente olha algumas celebrações, alguns momentos litúrgicos sendo completamente desprezados. Quero até fazer aqui um agradecimento especial à comunidade Porta Fidei, porque nos traz essa vivência e nos faz entender que a Santa Missa é o ápice. Deus não é capaz de fazer nada maior do que a Santa Missa. Por quê? Porque Deus é a própria Santa Missa. Então é o ápice na vida do cristão católico e a comunidade nos faz viver aquilo ali da forma como se tem que viver, como a Santa Mãe Igreja manda, ordena. Mas eu também percebo que a igreja, ao entregar a liturgia, ao estabelecer, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, nos dá o quincálogo e etc, 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 nos remete a viver uma vida de santidade, a buscar essa vida mais próxima de Deus. Por que hoje então, Zé, o relativismo é tão grande? Por que a gente adapta tanta palavra? Por que a gente para e diz assim, poxa, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito. Isso aqui eu quero, isso aqui eu acho bobeira, isso aqui... Isso acontece por quê, Zé, na sua concepção? Engraçado, né? Porque hoje em dia, né, a gente fala muito desse cristianismo self-service, né? É verdade. Eu vou pegar o que eu gosto, o que eu quero da igreja, né? Aquilo que me interessa, e aquilo que não me interessa eu vou simplesmente desprezar, vou esquecer que existe. Zé, só um parênteses, tem gente que falta missa e ainda fundamenta isso na palavra, diz, não, o próprio Senhor disse que eu vá lá para o canto do meu quarto, me tranque, eu oro escondido e ele escuta de fato, mas despreza completamente, por exemplo, a participação da Santa Missa. Não se conta nos dedos, não, mas se conta nos milhares de cristãos católicos, de pessoas que batem no peito para dizer eu sou de Cristo e abrem mão, por exemplo, da missa dominical, Zé. Não, pois é, e assim, essa questão, uma coisa que eu também já escutei de muita gente, né? Não, porque eu sou sou devota de Nossa Senhora da Cabeça. Vou dar um exemplo aqui, né? Nossa Senhora da Cabeça, que inclusive tem uma devoção forte aqui na Madre de Deus, de Padre Damião Silva. Isso. Né? É uma devoção muito bonita e muito importante. Mas às vezes a pessoa, ela pega aquela devoção que ela tem, pessoal, que é algo que ela gosta, que é algo que faz bem aos sentimentos dela. Sim. Ela vai, por exemplo, para a missa na quinta-feira, que é o dia da missa da devoção, e deixa de ir à missa dominical. É pau, né? Veja, não tem sentido isso. Pois é. Não tem sentido. A igreja, Felipe, quando a gente falava dessa questão de que nos dá o quincálogo, nos dá, né, essa vivência dos 10 mandamentos, nos dá a graça também de próprios sacramentos, a igreja estabelece um mínimo. A igreja, como boa mãe, ela não nos cobra segundo o máximo que nós deveríamos fazer. Né? Às vezes a gente tem aquele pai, aquela mãe que são muito exigentes, são muito rígidos, né? Querem cobrar do filho que estude dessa forma, aprovação no vestibular. Veja, a igreja ela não faz desse jeito conosco. Pois é. A igreja ela nos cobra o mínimo, Felipe. São Tomás de Aquino dizia isso, olha, se a igreja cobrasse mais do que o mínimo,
como é que ela poderia ter como filhos alguém que é tão distante um do outro, né? Por exemplo, você tem na igreja, a gente comemora hoje a conversão de São Paulo. Quem foi São Paulo? São Paulo foi um grande santo. São Paulo foi um apóstolo da igreja. Quem somos nós diante de São Paulo? Ah, meu Deus. Se a igreja fosse cobrar de nós um parâmetro igual ao de São Paulo, a gente não poderia dizer que a gente é filho da igreja, a gente Pois estaria fora. Se hoje o programa Fala Povo de Deus está acontecendo, é graças a ele. Ele anunciou o evangelho aos gentios. Pois Sem é. São Paulo, a gente não era nada, né? Pois é, então assim, a régua da igreja é o mínimo. Então quando a igreja diz assim, olha, a gente precisa ir para a missa todo domingo. Tem gente que já olha para mim e diz assim, meu Deus do céu, eu tenho que ir todo domingo para a igreja. Pois é. Olha assim, mas veja, todo domingo é o mínimo que você pode fazer. Eu lembro quando no início da minha conversão, né, eu dizia assim, eu não entendo muito da missa, então às vezes eu participava da missa querendo participar, mas tinha momentos assim que eu Não conseguia entendia, compreender. e eu ficava assim, poxa, esse momento aqui é um pouco, é uma chatura às vezes, né? O padre demora muito nisso aqui, às vezes aí você reclama do calor, reclama de outra coisa, mas depois que você entende o mistério da missa, você deve, na verdade, se esforçar para participar mais vezes da missa durante a semana. Exato. Se você puder participar da missa dia de semana, povo de Deus, que está nos escutando, participe. Tente cada vez oferecer o seu melhor para Deus. Isso é o que deve mover o nosso coração, né? Infelizmente, o relativismo no mundo de hoje não é uma coisa que existe só na igreja. Existe no mundo todo. O ser humano hoje, ele se tornou relativista. É porque se criou uma concepção de que eu tenho a minha verdade, Felipe, e você tem a sua. E que nós temos direito de ter nossa própria opinião. E nós temos direito de ter opinião, inclusive, sobre Deus. Nós temos direito de ter opinião, inclusive, de achar se Deus existe ou se Deus não existe. Se Deus é bom ou se Deus é mau. Se Deus deve fazer desse jeito ou daquele jeito. E a gente começa a dizer, não, a igreja, ela, apesar de ter, no início, sido criada por Jesus, tem gente que até diz isso, ó, a igreja foi fundada por Jesus, mas depois os apóstolos desvirtuaram tudo. Eita, Então o meu Deus. importante é a gente se aproximar de Jesus, o importante é que a gente reze diretamente para Ele. Mas eu não devo seguir nada que o padre está me dizendo. Eu não devo seguir Desprezando nada... completamente a ação do Espírito Santo. Tem de gente que Deus. começa a dizer assim, eu não devo seguir nada o que Felipe fala aqui todo sábado, não fala povo de Deus. Aquilo ali é o catecismo da igreja, que é muito rígido. O catecismo da igreja cobra demais da gente. Eu só devo seguir aquilo que eu penso que é o certo. Pois é. E aí você começa a relativizar as coisas. Pois é. Quando a gente perde o valor da verdade, o valor da liturgia, o valor da doutrina da igreja, a gente começa a tornar tudo relativo. E vai banalizando tudo. Uma vez eu estava conversando com um grupo de pessoas e tinha um casal que eram pastores de uma igreja. E aí eles eram casados, né? E me questionaram o seguinte, Zé, disse, mas rapaz, eu acho que o celibato não deveria existir, o padre deveria casar e tal. Como é que o padre vai aconselhar, por exemplo, um casal casado se ele não viveu a Não é experiência casado, né? do matrimônio? Primeiro eu respondi sobre essa preocupação do celibato. Só o próprio sacerdote não está preocupado com isso e as pessoas se preocupam mais do que ele próprio. Mas a resposta foi simples. Eu disse assim, veja só, você na hora que vai acolher, aconselhar um drogado, necessariamente você precisa ter consumido droga para poder aconselhá-lo? Não. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que te move. Então, na hora necessária, é o próprio Espírito Santo que vai mover o sacerdote. Nem sempre a gente vive determinadas experiências, mas os dons do Espírito Santo de Deus são ilimitados e é Ele que nos fortalece, que nos dá a capacidade da sabedoria para poder ir ao encontro das pessoas. O relativismo hoje é uma coisa absurda, Zé. A pessoa estabelecendo, determinando o que acreditar, como acreditar, e a própria liturgia também ela vem sendo adequada, em muitos casos até rasgada mesmo, e as pessoas fazem do jeito e da forma como acharem adequado. Enfim, o nosso grande propósito não é colocar o peso na vida dos outros, mas nós buscarmos o esforço necessário para que a gente cumpra aquilo que Deus deseja e espera para cada um de nós. O julgamento vem da parte dele. Hoje em dia se fala muito dessa questão de fraternidade, né? Da vida em comum. E isso é um valor muito importante, né? Nós somos seres humanos. É uma coisa que no mundo de hoje a gente parece que vai se perdendo. Por exemplo, né, a questão do aborto. E a mulher muitas vezes diz, né, as feministas principalmente, que defendem esse direito ao aborto, falam assim, não, é o meu corpo, as minhas regras.
E aí, se um homem, por exemplo, Como for se a criança questionar fosse isso, um apêndice dela. se um homem for questionar isso, aí ela vai dizer assim: você não pode falar isso porque você é homem. Você não vive o que eu vivo. Veja, é preciso que a gente esclareça isso porque tem tudo a ver com o tema do relativismo que a gente falou hoje e dessa perda do sentido da liturgia, que é a vida da igreja, né? Sim. Por que que a gente... Você pode estar se perguntando aí, povo de Deus, por que que vocês estavam falando de ano litúrgico e estão agora falando sobre relativismo? É porque a liturgia ela é a vida da igreja. Infelizmente, o relativismo hoje é um grande câncer para que os fiéis eles tenham essa vivência maior, né? Segundo o que a igreja pede, o que a Santa Mãe Igreja pede. Verdade. Né? Então, a gente vê assim, né? As pessoas dizendo, não, você só pode falar se você tiver experiência. Tem coisas que não precisa você ter experiência. Não. Basta você ter a noção de que aquilo ali é um valor fundamental do ser humano. Acabou. Né? Por exemplo, direito à vida é um valor fundamental do ser humano. Eu tenho o direito de ter opinião contrária ao aborto, mesmo que eu não seja mulher, mesmo que eu não tenha a experiência de ter um filho no meu útero. Né? Então, veja, a grande questão é essa, né? E do mesmo jeito da igreja, por que é que o padre ele tem a autoridade espiritual de recomendar aos fiéis que vivem um matrimônio que façam determinadas práticas? Porque o padre ele foi constituído por Jesus para ser, né, a figura do próprio Cristo na igreja. Então ele vai ser a palavra de Deus para aquele casal. E o matrimônio não é um sacramento? Se é um sacramento, também é fruto da vontade de Deus. Então veja que tudo está interligado. Então a gente muitas vezes não precisa ter experiência, não precisa ter passado por aquilo, como você deu o exemplo da questão das drogas, para a gente ter uma opinião. Às vezes a opinião é simplesmente o que é certo e o que é errado. O que faz bem ao ser humano, o que ajuda o ser humano a se aproximar mais de Deus e o que afasta. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Perfeito, Zé. Zé, uma dúvida que geralmente as pessoas têm, porque a cada ano a gente vive o tempo litúrgico, ele se repete, né? Mas não se repete, digamos assim, da mesma forma. A Páscoa, por exemplo, ela muda de data todos os anos. Como é que essa data é calculada? Eu tenho certeza que a gente vai responder dúvida aí de muitos ouvintes. Como é que se calcula essa data e por que a Páscoa muda de ano, Zé? Muda de dia, né? De tempo. Veja, muita gente tem dúvida com relação a isso, mas essa resposta é mais simples do que a gente imagina. Vamos embora. Porque a Páscoa ela muda de data porque nós, como eu disse no início, vivemos um calendário que é baseado num calendário solar. Então, a gente, por exemplo, quando a gente completa um ciclo, né, do Sol, né, Sim. entre a Terra e o Sol, existe o calendário solar, a gente completa o ano civil. Então, por exemplo, a gente teve agora o ano novo, completou-se o ciclo. 365 dias é o tempo que esse ciclo tem. Né? E aí a gente tem a virada do ano 2024 para 2025. Só que o calendário litúrgico, que é o calendário da Páscoa, o calendário da igreja, ele não funciona de acordo com o calendário solar. Ele funciona de acordo com o calendário lunar. Isso ocorre por quê, Felipe? Porque quando os judeus fugiram do Egito, o Êxodo, né, aquela passagem dos judeus pelo Mar Vermelho, Deus abre Moisés com um cajado. Quando eles passaram pelo Êxodo, a lua era lua cheia. Né? Era a primeira lua cheia da primavera. E a partir disso, né, eles fizeram o calendário deles, e aí era o mês de Nissan, era o primeiro mês do calendário judeu, né, em que eles comemoravam a festa da Páscoa. Então, o cristianismo manteve isso. Ele pega essa tradição, que tem significado, que tem riqueza, e mantém. Por que tem essa riqueza? Porque a lua cheia foi que ajudou os judeus a, no escuro, na noite, fugirem do Egito, passarem pelo Mar Vermelho. Então, essa tradição também existe. Por que a lua cheia? Porque a gente estava vivendo um tempo de treva, de escuridão, de preparação para a ressurreição. Jesus tinha morrido, então a Páscoa é esse momento em que a lua cheia ilumina e nos permite sair das trevas, sair da escravidão do pecado. Então, existe todo esse significado. Então, a grande questão da mudança de data é somente isso, né? É porque a Semana Santa ela é baseada no calendário lunar, quando a lua cheia, que é diferente do calendário solar. É por isso que o ano da igreja não é igual ao ano civil. Né? Então, a gente tem toda essa mudança. Começou 2025, eu já sei o calendário da Páscoa de acordo com o ciclo da lua. Por isso que essa data é móvel. Todos os anos, a data da Páscoa muda. Né? Meu aniversário mesmo é dia 31 de março. Tem vezes que meu aniversário cai na quaresma. Às vezes até sexta-feira de quaresma, todo mundo de penitência.
no ano passado, meu aniversário caiu no tempo pascal. Então foi uma festa toda. Eu comemorei a ressurreição de Cristo e o meu aniversário. Mas às vezes a gente tem que passar o aniversário na cruz, unido a Jesus na cruz. Faz parte também. Zé, entendido, queria saber também a diferença, e muitas pessoas não sabem, entre solenidade, uma festa e uma memória no calendário litúrgico. Às vezes a gente ouve o padre dizer, olha, a gente vai celebrar a solenidade, vai ter a festa de um padroeiro, uma memória no calendário litúrgico. Como é que se dá cada tempo, cada vivência dessas, Zé? Vamos lá, isso é uma pergunta muito interessante. Quando a gente fala de solenidade, Felipe, a gente está falando das maiores festas dentro da liturgia. É uma festa maior. Existe a festa, existe a solenidade. A solenidade é uma festa maior. Quais são as solenidades? A gente tem as celebrações dos mistérios da vida de Cristo. Então, por exemplo, a Páscoa é a grande solenidade cristã. Sim. É a maior de todas as solenidades. O Natal é uma solenidade. Quando a gente pensa, por exemplo, na Ascensão do Senhor, quando a gente pensa em Corpus Christi, quando a gente pensa em Pentecostes, tudo isso é solenidade. Também são solenidades as festas maiores que estão relacionados ali, intimamente ligados com a vida de Cristo. Então, por exemplo, se a gente pensa numa grande festa mariana como a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que é um dogma mariano e que a gente celebra no calendário litúrgico. Isso é uma solenidade. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela está profundamente unida a Cristo por ser mãe de Deus. Então, a gente tem também uma solenidade. A gente tem também o dia de São José, dia 19 de março. É uma solenidade. Por quê? Porque São José foi o pai nutritivo, o pai putativo, né? O pai adotivo de Jesus. Então, a gente tem essa solenidade. Por quê? Porque São José esteve muito próximo. E na igreja a gente tem uma veneração tanto a Nossa Senhora quanto a São José, né? Que é maior do que a dos outros santos. Então, existe uma solenidade para essas festas maiores da liturgia. Então, a gente pode dizer, Zé, que solenidade seriam as maiores celebrações. Seriam as maiores celebrações. Quando as celebrações são muitíssimo importantes, a gente classifica como solenidade. Exatamente. Que são os mistérios mais importantes da nossa salvação. Sim. Por exemplo, a gente pensa, por exemplo, num dia como o dia de São Padre Pio e Petreutina, que inclusive é padroeiro baluarte da comunidade, né? Dia 23 de setembro. Padre Pio foi um santo muito importante. Mas a gente pode dizer que necessariamente Padre Pio, ele, vamos dizer, a salvação da minha alma depende de Padre Pio? Não. Padre Pio é importante por quê? Porque a vida dele me aponta para Cristo. Isso. Mas a minha salvação vem de Cristo. Então, os mistérios que mais ajudam na nossa salvação, a igreja normalmente classifica como solenidade. Perfeito. Por isso que são festas maiores. E também o domingo também é uma solenidade. Todo domingo é uma solenidade. É por isso que existe a questão do preceito. Então, quando a gente vai ver a divisão da escala da liturgia, né, do que é precedência ou não, domingo é sempre solenidade. A gente nunca pode celebrar outra liturgia no domingo se não for a liturgia dominical. Eu não posso, por exemplo, chegar no domingo e querer celebrar uma missa votiva a São José. Não posso. Por quê? Porque a liturgia do domingo ela se reveste de caráter solene. Todo domingo é uma solenidade porque é o dies Domini, é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Agora, lógico, se for, por exemplo, uma vez que o domingo, por exemplo, que a gente teve agora há pouco, né, da Epifania do Senhor, né, celebrado no domingo. Então, a liturgia da Epifania, ela é celebrada em detrimento do domingo. Então, a gente vai vivendo esses tempos maiores. Então, isso é solenidade. A solenidade, meus irmãos, ela tem alguma riqueza de detalhes, né? Por isso que a gente fala que é uma festa maior na liturgia. Por exemplo, na solenidade, a gente sempre canta o Glória. Na solenidade, a gente sempre tem pelo menos 4 leituras, vamos dizer assim, porque a gente tem primeira leitura, tem o Salmo, tem a segunda leitura e vai ter o Evangelho. Então, são 4 leituras numa solenidade. Na festa, não. Então, a festa, ela é importante, mas ela já tem um caráter menor do que a da solenidade, porque, como eu disse, ela não tem uma aproximação tão forte ao mistério da nossa salvação. Então, por isso que ela é classificada como festa. Por exemplo, o dia de hoje, a Conversão de São Paulo, é uma festa litúrgica. Mas o martírio de São Paulo é uma solenidade.
veja que coisa. Hoje é festa. A conversão de São Paulo. Por quê? Porque a conversão de São Paulo é importante porque nos dá muitos elementos para a gente rezar sobre a nossa conversão, mas foi algo muito próprio da vida de Paulo. O martírio de Paulo, não. O martírio de Paulo é semente para novos cristãos. Né? Foi o anúncio da vida de São Paulo, né? E a gente comemora São Pedro e São Paulo juntos, em junho. Né? Dia 29 de junho, a gente comemora São Pedro e São Paulo. Então, veja que existe uma festa de São Paulo que é solenidade, que é o seu martírio, e existe uma festa de São Paulo que é apenas festa. No dia de hoje, a gente canta o Glória, mas só temos 3 leituras. Primeira leitura, Salmo e Evangelho. Não tem segunda leitura no dia de hoje. Então, existem algumas diferenças. Né? E a memória é apenas uma devoção que a gente tem aos santos. Existem memórias que são obrigatórias e existem memórias que são facultativas, Felipe. Então, em memórias facultativas, o padre ele não é obrigado a celebrar aquela memória do dia do santo. Em memórias obrigatórias eu lembrando aqui agora, São Francisco de Assis é uma memória obrigatória, Santa Teresinha do Menino Jesus é uma memória obrigatória. Então, necessariamente, naquele dia a gente deve celebrar. Só que é a memória da vida de um santo. Como eu disse, não necessariamente é um fator que é importante para a nossa salvação. Nos ajuda a viver mais a nossa fé. Por isso que é apenas memória. Perfeito, Zé. A gente está quase aqui indo para a interação com o povo de Deus, mas antes eu queria saber de você, de forma bem objetiva, como é que determinados tempos litúrgicos, como o Advento e a Quaresma, por exemplo, nos ajuda os fiéis a viverem a sua espiritualidade. Felipe, para responder essa pergunta, a gente tem que entender que quando a gente vive um tempo litúrgico, a igreja está nos convidando a meditar sobre algo da vida de Cristo que é mais forte. Então, por exemplo, quando eu vivo o tempo da Páscoa, eu devo meditar a ressurreição de Nosso Senhor. Quais são os frutos da ressurreição de Cristo na minha vida? Cristo venceu a morte. Então, Cristo que venceu a morte me chama a participar da vida dele e assim também vencer o meu pecado, vencer aquilo que me afasta dele, para que eu também possa ser vitorioso. Lógico que essa vitória nossa só vai ser dada no céu. A vitória, vamos dizer assim, a triunfante, né? A vitória final só vai ser quando a gente chegar no céu. Mas a ressurreição de Cristo traz fruto na minha vida. Então, quando a igreja convida um tempo litúrgico, ela tem toda uma série de leituras, ela tem toda uma série de meditação. O padre na homilia também vai convidar os fiéis a isso, né? A catequese. É por isso que é tão importante essas pastorais na igreja, a vivência da igreja toda de acordo com aquele tempo litúrgico. Voltasse para essa realidade. A gente tem, por exemplo, na comunidade e também acredito nas paróquias, né, serviços de paraliturgia, né, de atendimento às crianças que chegam ali, aí não tem condições ainda de participar da Santa Missa, ficam na salinha para escutar uma catequese, para entender a liturgia do dia. Todas essas dinâmicas vão ajudando os fiéis, de qualquer idade que for, a vivenciar melhor essa espiritualidade. Então, quando você pergunta isso, eu poderia responder isso, que o tempo litúrgico, cada um com a sua peculiaridade, com a sua força, nos ajuda a meditar algo da vida de Cristo e a trazer para a nossa vida. A gente começa a levar isso para a nossa oração, a gente começa a pensar sobre isso e, principalmente, meus irmãos, a grande finalidade da gente contemplar, da gente meditar a vida de Nosso Senhor é para que a gente possa se converter. É para que Deus ele possa fazer a sua obra. Santo mesmo, santo, 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 3 vezes santo, é apenas Nosso Senhor. Então, a gente sempre precisa se converter. São Francisco de Assis, quando estava aqui ainda em vida, ele pedia a conversão do coração dele, porque ele olhava para o coração de Jesus e via que ainda existia alguma distância entre o coração dele e o coração de Jesus. Mesmo que ele já fosse santo aqui em vida, viu? São Francisco era um homem que aqui em vida já tinha fama de santidade. Mas quando ele olhava para Jesus, ele fazia: eu estou muito distante de ti ainda, demais, Senhor. Sou muito pequeno. Então, é isso. O tempo litúrgico serve para a gente viver aquele tempo mais forte, a gente contemplar aquele mistério de Cristo com mais força e assim para que a gente possa se converter também mais facilmente. Que Deus seja sempre louvado em nossas vidas. Esse é o programa Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal que aproxima você do conhecimento da doutrina da Igreja Católica.
E aí um ponto muito, muito importante, povo de Deus, quando a gente fala sobre liturgia, já remete à Santa Missa, e José Guilherme já dizia aqui para cada um de nós, a liturgia do domingo é a maior entre todas as solenidades. É uma solenidade, não pode ser maior do que todas as outras solenidades, porque são muitas solenidades que nos aproximam do nosso Senhor. Mas abrir mão da Santa Missa Dominical é abrir mão de estar na presença de Deus. Não posso bater no peito e dizer, sou de Cristo Jesus e abro mão da Santa Missa Dominical. Então, de forma objetiva, aqueles que perdem a missa aos domingos cometem um pecado de morte, é destituído da graça de Deus. Então, missa dominical, inegociável, maior o ápice na vida de todo cristão, participação na Santa Missa Dominical. Simbora! Vamos juntos louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Simbora, povo de Deus, alimentados da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai crescendo no conhecimento da fé, daquilo que o nosso Senhor espera e deseja para a vida de cada um de nós. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Agora eu quero trazer a tua participação, Gabriel, meu querido. Como é que o povo de Deus faz para falar aqui conosco, para mandar a sua dúvida, a sua pergunta? O que é que ele precisa fazer, Gabriel? Fácil demais, Felipe, 3444-7979. Para você que nos acompanha na 105,3 FM, a você no canal do YouTube Rádio Olinda Oficial, no nosso site radiolinda.com.br e também no nosso aplicativo Além Fronteiras. Para você fora de Pernambuco, quer participar da nossa catequese, 81 é o DDD 3444-7979, Felipe. Valeu, Gabriel. Agora eu quero trazer a tua participação. Manda a tua mensagem, tira a tua dúvida, manda a tua pergunta, mas também responde a nossa enquete, a enquete do dia. Qual é a celebração ou o tempo do calendário litúrgico que mais toca o teu coração? Responda aqui que a gente vai interagindo a partir de agora. Já mandando um abraço aqui para Marilene de Igaraçu, diz muito bom dia, Felipe e povo amado de Deus, estou na escuta desde cedinho. Nilda, da quarta etapa lá de Rio Doce, diz, estou numa batalha espiritual, amizades falsas, inveja, liturgia, a participação na Santa Missa faz a gente vencer tudo, né não, Zé? Ajuda muito, viu? Pois é, Nilda, vamos rezar por você, mas se lance também dentro do mistério de Cristo Jesus, que ele vai te ajudar nesses tempos de dificuldade. Rosete Maria, lá de Areias, também saudando o programa Fala Povo de Deus. Gracinha Barbosa, de São Lourenço. Por que eu não sei pedir, só sei agradecer? Aí é o que está no teu coração, né, Zé? Mas pedir, agradecer, tudo isso faz parte dessa nossa relação, desse nosso tempo de intimidade com o nosso Senhor. Mas talvez porque você tem um coração generoso demais, Gracinha. Pedro Luiz de Igaraçu também conosco. Roseli Nascimento também mandando aqui sua mensagem. Vânia, lá de Caetés, ela diz assim, Zé, o tempo litúrgico que mais toca o meu coração é o da Quaresma até o domingo de Páscoa. Tempo grande demais, né, Zé? Demais, demais. Verdade. Patrícia Gomes, de Cruz de Rebouça, diz, bom dia, povo amado de Deus, é a Quaresma. Para mim é um momento de muita reflexão e de mudança. Valeu, minha irmã. João Paulo, meu irmão, era da Macaxeira, agora está morando lá em São Paulo.
Diz, bom dia, para mim o período mais importante do calendário é a Quaresma e a Páscoa, não deixando os demais momentos. Abraço a todos do Fala Povo de Deus. Acho que é isso, né, Zé? O tempo grande demais, mas a gente não pode deixar nem de viver, nem de amar, nem de acolher os demais tempos litúrgicos, né? Com certeza. E eu gostei porque o povo de Deus aí tá falando, Felipe, e dizendo assim, que o mais importante, que o que gosta mais é Quaresma e Páscoa. Isso é o que a igreja realmente ensina, que é o tempo mais forte. É o tempo que a gente deve se converter mais, é o tempo que a gente deve participar mais das celebrações. E é o tempo que a gente deve realmente buscar mais a oração, buscar mais a esmola, buscar mais o jejum, fazer penitência. Então é isso que a igreja ensina mesmo. Maravilha. Marcilene de Paratibe também conosco, também dizendo que a celebração da Páscoa é um tempo importante, mas ela gosta muito do Natal. Outro tempo grande também, minha irmã. Graça de Santa Aleixo conosco, Severina Martins, também de Joana Bezerra, mandando sua mensagem. Michele Barros dos Torrões diz bom dia, Deus te abençoe. Helena, lá de Itapetininga, São Paulo, também ligadinha no programa. Sandra Bento, lá do Cordeiro, também conosco, mandando sua mensagem, pedindo orações. Estamos rezando por você e por sua família também. Lúcia Lima de Paulista diz, olha, a igreja falha na catequese, quando não foca com mais veemência a pessoa de Cristo. Você ama aquilo que você conhece, por isso a falta na missa. Bom dia. Acontece muito, Zé, eu estava lembrando esse tempo litúrgico, o EJC da Torre tinha um momento em que 10 minutos antes da Santa Missa, o jovem ia lá no ambão e trazia uma realidade da liturgia. Olha, depois do Pai Nosso não se diz amém por causa disso. A gente não deve aplaudir, especialmente nesse tempo, por causa disso. E aí o povo de Deus ia crescendo no conhecimento. Às vezes falta um pouco de catequese também. As pessoas não fazem ou não praticam determinada coisa por querer ou de propósito, mas porque por muitas vezes não tem o conhecimento, né, Zé? Certeza. Lúcia Lima também de Paulista aqui conosco, Nádia de Mostardinha, bom dia Felipe, eu procuro a vivência nos tempos da Quaresma e da Páscoa, tudo que Jesus passou, felizmente muitos hoje não acreditam. Ela fala do tempo do Advento, do Natal, tudo isso é muito importante também. Maria José Ferreira de Casa Amarela conosco, Alcindra Pereira, um abraço forte, minha irmã, ela diz que catequese maravilhosa, graças a Deus. Claudicé de Alberto Maia também, eu não posso participar de algumas celebrações, mas a missa dominical sempre estou presente, importante demais. Diácono Maurício, sua bênção, ele diz, ótimo assunto, o tempo litúrgico é tão lindo que não tem como não amar esta liturgia. Hoje mesmo a igreja celebra a conversão de São Paulo, o Zé Guilherme já falava aqui, a igreja se reveste de branco. Falar também que todas as memórias são celebradas quando é na paróquia do santo que está em comemoração, mesmo que seja memória facultativa. Viver tudo ou todos os tempos. Amém, diácono. Obrigado aqui pela tua contribuição, pela colaboração. Né? Pois é. Maria lá de Brejo de Aguabiraba também conosco. Lenilda Lima de Passarinho diz, bom dia, Felipe, bom dia a todos que fazem um programa Fala Povo de Deus. Ela diz, a Páscoa e o Natal. Marilene de Igaraçu também. Felipe, Bernardo, filho do meu amado filho Carlos, está aniversariando hoje. Canta parabéns para ele, Felipe. Bernardo, Deus abençoe. Parabéns, com muita paz e saúde. Nilmar Barbosa também conosco. Lá de Cajueiro Seco. Ana de Abreu e Lima, Maria do Socorro. É muita mensagem, Zé. Se eu for ler tudo aqui, infelizmente... Graças a Deus. Pois é, o programa não acaba. Mas a gente tem alguns minutos e tem algumas coisas importantes. A gente fala hoje sobre os segredos do tempo litúrgico, com José Guilherme da comunidade Porta Fidei. Zé, eu queria falar um pouco sobre o tempo litúrgico. A gente fala sobre o tempo comum, por ser mais longe... o calendário litúrgico, a sua importância espiritual. Eu queria que você fizesse um apanhado de como as celebrações dos santos e santas são inseridos no calendário, mas fala também sobre os tempos que a gente vive, como as leituras bíblicas são separadas. Faz um apanhado geral, porque a gente só tem mais 6 minutinhos aí de programa, para que as pessoas possam entender essa formatação de cada tempo litúrgico que nos é apresentado.
Normalmente, a celebração dos santos, elas são inseridas no calendário litúrgico de acordo com a data da morte do santo, ou do seu martírio, né? Então, santos que foram martirizados, aí colocado naquela data, ou quando morrem, né, em uma determinada data, também a liturgia normalmente coloca na data da morte, né? Mas assim, uma coisa importante, Felipe, que você me perguntou agora e que a gente ainda não tinha falado no programa de hoje, é que o ciclo litúrgico, o calendário litúrgico da igreja, ele é dividido em 3 ciclos, vamos dizer assim, né? O ciclo A, o ciclo B e o ciclo C, né? O ciclo A, ele é dedicado ao Evangelho de São Mateus. Então, esses 3 ciclos é sempre relacionado aos evangelhos sinóticos, que a gente chama, né? Sinóticos porque eles têm ali, vamos dizer assim, uma ótica parecida, né? Mas uma ótica um pouco diferente de acordo com o relato da vida de Jesus. Então, a gente tem o ano A, o relato de São Mateus, o ano B, o relato de São Marcos, e ano C, o relato de São Lucas. Então, esses ciclos, a igreja sempre está se renovando. Quando o ano litúrgico começa, que é a partir do Advento, né? O ano litúrgico começa no Advento, então o tempo litúrgico termina com a solenidade de Cristo Rei e começa no tempo do Advento, né? Então, primeiro domingo do Advento no ano passado, a gente começou o ano litúrgico do ano C, 2025, que é o que a gente está vivendo esse ano. Então, nesse ano, a liturgia vai sempre nos convidar a se aproximar mais de Jesus, segundo o relato de São Lucas. Aí você pode perguntar assim, mas e São João? O evangelista João é excluído, o mais importante dos evangelistas, o mais completo, o mais teológico, o mais rico em questão de... em todos, né, Zé? Pois é, mas assim, São João não é excluído. Ele é tão rico e ele é tão mais importante que ele é reservado sempre para as grandes festas e para as grandes solenidades. Nos 3 tempos, né? Nos 3 tempos, exatamente. Então, toda vez que tiver uma grande festa, uma grande solenidade, vai ser o evangelho de João, o relato segundo o evangelista João. Então, nesse ano, a gente pode observar, povo de Deus, a gente vai estar sempre ali sendo convidado a escutar mais um relato de Lucas, né? E aí, você pergunta, e a primeira leitura e a segunda leitura, como é que é dividido isso? Veja, nos dias de semana, o tempo litúrgico é sempre dividido em 2 ciclos, ano par e ano ímpar. São leituras que se mantêm sempre e a gente vai sempre se dividir somente nessa questão do ano par e do ano ímpar, né? Mas aí é mais ou menos assim que se divide. E lembrando sempre das cores, né? Tempo comum, cor verde, no tempo da Páscoa, cor branca, tempo da Quaresma, tempo do Advento, cor roxa, né? E aí existe também mais 2 cores litúrgicas que a gente muitas vezes não lembra muito. O preto e o rosa. Né? Então o rosa é sempre nos domingos que existem dentro da Quaresma, dentro do Advento, né? O domingo da alegria, o Gaudete, né? E aí a gente tem também o preto para algumas celebrações de exéquias, né? A celebração dos fiéis defuntos. Perfeito. Zé, programa chegando ao final, bate-bola, jogo muito rápido. Pergunta objetiva, a resposta objetiva você não pode fugir não, viu? Qual é o tempo litúrgico que você mais gosta, que mais toca seu coração? Eu gosto muito do Advento. Gosto muito do tempo do Advento. Na sua opinião, as paróquias deveriam dar mais formações litúrgicas? Com certeza, Felipe, com certeza. Aproveitar na catequese, né, e instruir bem o povo de Deus. Eu acho que o povo que frequenta a missa, que participa ativamente da missa, que participa mais vezes da missa, vai crescer na espiritualidade. Você acha que seria importante, Zé, na Santa Missa, os padres corrigir alguns abusos litúrgicos? Tomar cuidado com esse na Santa Missa. Às vezes pode ser que o padre está de uma forma desrespeitosa, querendo perseguir o fiel, né, na frente de todo mundo, querendo expor. O importante, eu acho, é fomentar a catequese e se tiver algum abuso litúrgico dentro da missa, depois da missa, chama a pessoa na sacristia e diz, meu filho, minha filha, claro, vamos fazer dessa forma que é melhor. Com cuidado, sem escandalizar. Exato. O tempo passa rápido demais, nosso programa está chegando ao final, nesse sábado ao vivo aqui na Rádio Olinda, a Rádio da Família. Mas eu quero agradecer demais, Zé. Obrigado pela tua presença, abraço forte no povo do Porta Fida que deve estar escutando, acordou cedo para participar da Santa Missa, já deve estar escutando você aqui na Rádio Olinda. Meu irmão, obrigado e venha mais vezes que você tá levando um tempo aí para voltar para essa bancada, viu, meu velho? Pois é, com certeza, Felipe, uma alegria estar aqui hoje. Gabriel também, obrigado. A gente sempre está à disposição. E é uma alegria para mim estar também com o meu grande irmão Felipe Alecrim aqui. Valeu, povo de Deus! Valeu, povo de Deus! O programa está acabando, eu quero agradecer a você que nos deu a alegria da sua audiência. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso divulgue o programa Fala, Povo de Deus. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais com o trabalho técnico de Gabriel Correia, o mago da técnica, a produção de Paulo Brito, a apresentação minha, Felipe Alecrim.
Eu te espero sábado que vem para o programa Fala, Povo de Deus. Deus abençoe, boa semana. Fala, Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, Povo de Deus. Santo Ângelos, a sua loja de artigos religiosos. Aqui você encontra imagens, terços, camisas, chaveiros, pulseiras e muito mais. Visite a nossa loja na Praça Professor Barreto Campelo, 1189, no bairro da Torre, bem próximo à Igreja Matriz. Acesse o nosso Instagram, @Loja Santo Ângelos. Loja Santo Ângelos, a nossa missão é promover a sua intimidade com Deus. Bem-vindo, você ouve ZYR 761, Rádio Olinda FM, 105,3, a única emissora católica da região metropolitana, a rádio da sua família. Encontro com Deus, com Padre Damião Silva, na Manhã de Bênçãos, Rádio Olinda. Caminhos que Deus não possa ir. Não há caminhos que Deus não possa abrir. Nas noites frias de angústia e aflição, na tempestade, na dor, na solidão, e se barreiras levantam contra ti, se não tens mais razão para seguir, só Ele pode o teu barco aquietar. Ele acalma a fúria do teu mar. E se deixares, Ele vai cuidar de ti, vai enxugar teu pranto, te carregar nos braços. E se o mundo não te entende, existe alguém que não te esquece, pois sua mão até aqui te sustentou. És vencedor, nunca vencido, não estás só, Deus está contigo. Dono da bênção, Deus te fez um vencedor. Deixares, Ele vai cuidar de ti, vai enxugar teu pranto, te carregar nos braços. E se o mundo não te entende, existe alguém que não te esquece, pois sua mão até aqui te sustentou. És vencedor, nunca vencido, não estás só, Deus está contigo. Dono da bênção, Deus te fez um vencedor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, nossa alegria. Sejamos bem-vindos a essa manhã abençoada de sábado, 25 de janeiro, manhã de aprofundamento.